Oi, pessoal, tudo bem? Olha, eu estou aqui para passar para vocês, trazer um presente de Natal, né? Que é ajudar na sua aprovação. Então, como nós não tivemos a formação de turmas para fazer uma análise profunda das obras da Unicamp, eu vou aqui falar pontos bem importantes que você não deve esquecer do seu vestibular, tá? Então, olha só, a primeira obra que a gente vai trabalhar, que a gente vai relembrar, é a obra do Camões, os poemas escolhidos do Luís de Camões. O que eu tenho que saber sobre Camões? Ele está no Renascimento, o Renascimento tem toda uma metodologia de trabalhar o texto de uma forma bem rígida. Então, muito uso de sonetos. Sonetos são 2 quartetos, 2 tercetos, com 10 sílabas em cada verso e com rimas. Os temas mais importantes que ele gosta de trabalhar é a filosofia sobre a passagem do tempo ou o desconcerto do mundo, que seria a ética, né? Como estar no mundo em constante transformação. Também gosta de falar sobre sentimento, daí poemas líricos, e também alguns pontos narrativos de episódios bíblicos que ele transforma em poesia. Então, não se esqueça disso, tá? O outro livro é O Sobrevivendo no Inferno, que é um clássico aí dos Racionais MCs. Eles defendem uma poesia engajada, que quando a gente escuta vira música, e quando a gente lê pode ser até teatro. Então, não temos um gênero onde classificar essa obra, porque ela é pós-moderna. Os meninos do Racionais MC, eles são adeptos da não utilização de drogas, eles defendem isso como as drogas como ponto de contato entre eles e o branquinho do shopping, e depois o branquinho do shopping vai chamar a polícia, e a polícia vai bater nos caras, vai prender, vai morrer, e mãe vai sofrer. Então, destaque para Diário de um Detento, que fala sobre a história de Carandiru, e destaque também para a faixa 1, que é a oração de São Jorge. A oração de São Jorge, ele é chamado de Jorge lá. Por quê? Porque parece que eles não santificam o elemento Jorge que vai ajudar a salvá-los. Então, a gente tem uma postura barroca, né, de humanização do santo ali. Tem uma pegada de jazz, então não é só funk que você vai escutar ali, desculpa, não é só rap, né, tem uma pegada de jazz. E vale a pena revisitar o blog, né, para vocês verem as faixas, para escutar esse álbum todo, né, nessa tarde de sábado, por exemplo, ok? Nós podemos também falar sobre Tarde, do Olavo Bilac. Fazendo um gancho com Camões, o Olavo Bilac também é um clássico do século XIX. Você conhece alguém, né, que tem nariz empinado, sujeito que levanta, te olha por cima, anda de salto? Esse é o parnasiano. Então, o parnasiano ele é exibido, ele é afrancesado, ele usa sonetos, né? E o Olavo Bilac faz muita uso da mitologia da Grécia Antiga e faz homenagem também ao Brasil. Ele trabalha numa forma de construir sonetos falando dos índios, dos homens, da história do Brasil, da história da humanidade. Então, são muitos sonetos que vão, dentro daquelas 14 linhas, tentar fazer um panorama da história da humanidade. Também com vocabulário erudito, selecionado, rimas e métricas. Outra obra é o Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes, que é uma obra de contos. O que é um conto? Conto é um recorte. Imagine você na sua linha do tempo, lá do Instagram, do Facebook, né? Você tem lá 1000 fotos, e você escolhe uma para me contar a história que ela representa. E isso é um conto. Se eu somar todos os contos que estão lá na sua linha do tempo, aí a gente vai chegar no romance. O que é o romance? É uma história longa, em que há vários clímax. O conto tem um só, com poucos personagens, com enredo breve. O conto mais importante do livro Seminário dos Ratos também se chama Seminário dos Ratos. É a história de um congresso em que os políticos corruptos se reúnem fora da cidade para não terem acesso, para os jornalistas não terem acesso. A fome é tão grande que o seminário tem esse tema, que é discutir sobre a questão da fome no mundo. E os ratos, que podem ser sinônimos, nesse caso, de população que passa fome, eles tomam aquela casa onde vai ser o seminário. Eles expulsam os dominantes e tomam conta, né? No final, a última cena, os governantes saem correndo, olham para trás, e aquilo que estava destruído, estava sem energia, sem comida, passa a ser construído. É uma grande metáfora que mostra a tomada do poder pelo proletariado, bem ao modelo inicial lá das primeiras páginas de Revolução dos Bichos. Só que lá são todos os bichos que tomam a fazenda. Aqui seriam só os ratos tomando a fazenda. Então, tem uma pegada marxista muito importante ali, tá? A Lígia
Bojunga faz uma narrativa psicológica, feminista e filosófica. Então, tem muitos contos em que há mulheres que são silenciadas, ou há mulheres que, quando se aproximam dos homens, elas se sentem diminuídas, como no caso do conto das formigas, em que as formigas montam um esqueleto de um anão, e as estudantes de medicina, quando veem aquele esqueleto sendo formado pelas formigas, num conto chamado de narrativa fantástica, surreal, elas saem correndo. Então, são duas mulheres que estão correndo de um esqueleto de um anão. Ou seja, um esqueleto de um anão seria suficientemente capaz de fazer as mulheres se espantarem. Então, é nessa pegada aí também que a gente pode ler a Lígia Fagundes Telles. Ok? O Marinheiro, de Fernando Pessoa, é uma obra teatral, portanto, pertence ao gênero dramático. E ela é tão moderna que, quando a gente vai ao teatro assistir uma peça de teatro, a gente espera ver cenas teatrais, e não tem. Todas as três mulheres que participam da obra estão paradas, sentadas, elas não se mexem, elas só falam. E elas estão fazendo o quê dentro de uma torre? Velando o caixão de uma quarta mulher. Então, as mulheres estão cuidando da morte daquela mulher que morreu. E elas não podem falar. Elas não podem lembrar que um dia foram felizes, elas não podem falar do passado, não podem falar do futuro. Elas estão sempre com medo de alguém chegar, né, e interromper essa conversa ou pegá-las nessa situação de relaxamento. Até que uma delas diz: eu vou contar uma história de um sonho que eu tive. E o sonho foi sobre um marinheiro. Então, o único homem que aparece na história aparece dentro de sonho de uma narradora. E lembramos que o teatro não pode ter narrador. O Fernando Pessoa conseguiu fazer isso, né? Então ele transcende os próprios limites do gênero dramático, criando uma história dentro da história e com um narrador dentro de uma peça de teatro. Bom, a história desse marinheiro é a história de um homem que chegou em uma terra virgem, um marinheiro, né? E ali ele montou uma civilização. A gente pode dizer que essa terra poderia ser Brasil, poderia ser qualquer colônia africana, portuguesa na África, como Angola, Moçambique, na Ásia, Macau. A gente pode dizer que esse marinheiro representa todos os marinheiros portugueses que, desde o Renascimento, conseguiram reconfigurar a história de Portugal. E aí, então, a peça teatral muito rápida, aí, né, de 20 páginas, é como se fosse uma cena, né? Mas ela dura cronologicamente do entardecer até o amanhecer. Ela é interrompida justamente porque os elementos masculinos aparecem. Aparece o sol, o galo cantando, o carro de bois, o homem puxando a carroça. Então, significa que os homens, eles protagonizam durante o dia. Se a mulher quiser ter voz, é uma voz noturna, velada e escondida, e a gente poderia até inferir que elas estão velando as próprias mulheres que são mortas a cada segundo pelo machismo, pela opressão masculina. Né? Uma obra muito grande. Lembramos que essa obra foi publicada em 1915, no momento em que os portugueses tradicionais estavam muito tristes, porque Portugal tinha passado de império para república. A república lá é proclamada em 1910 e os conservadores não gostam disso. Portanto, essa mulher sendo velada poderia ser o próprio Portugal sendo destruído por um sistema progressista que se instaura lá, que é a república. Poderíamos falar agora da Falência, da Júlia Lopes. É um livro que está no realismo, é um livro que aborda uma questão da transição do romantismo para o realismo na poética dessa autora. O personagem principal, ele era dono de uma beneficiadora de café, é um sujeito que viveu o boom do café, e de repente a Bolsa de Valores oscila demais, ele entra em falência, daí o título A Falência, e toda a opulência da família vem à tona. As crianças que faziam aula de música, que tinham bicicleta, que moravam num palacete no centro da cidade, agora vão morar num cômodo só, no subúrbio, vão estudar em escola pública, vai ter que tocar o violino para fazer pequenos shows para ganhar dinheiro e ajudar a mãe, que não sabe fazer nada. A mãe é uma adúltera que, quando precisou dos homens, né, que eram homens paralelos ao casamento, ela não teve auxílio de nenhum. Então, é uma obra que mostra na franca decadência do lucro, do dinheiro e do café, as nossas reais relações sociais vindo à tona. Enquanto éramos ricos,
vivíamos sujeitos a essas oscilações, a essa, não, essa tranquilidade, né? Quando essa família ficou pobre, ela passou a estar sujeita às reais condições de existência da maioria dos brasileiros. Uma obra muito aí elucidativa sobre o quanto existe de fantasia no universo do romantismo burguês e o quanto existe de realidade na vida de uma pessoa que tem que acordar todos os dias e fazer a comida aparecer na mesa, né? O Ateneu, do Raul Pompeia, é uma obra muito interessante que trabalha uma abordagem tradicional dentro da escola. Ateneu é uma escola, a abordagem tradicional é aquela em que o saber está no professor, o professor passa para o aluno ele recebe do professor aquilo que ele precisa aprender. Essa pedagogia, ela mantém escalas de poder, né? O aluno é subordinado ao professor, que é subordinado ao diretor, e essa concepção tradicional, hoje ela vem sendo discutida como uma concepção mais crítica, apoiada em Paulo Freire. Paulo Freire discute se a gente deve deixar de ser alienado, quais são as condições de dominação que nossa sociedade está exposta, enquanto na obra, a pedagogia que abarca a obra é de Rousseau, no livro sobre pedagogia chamado Emílio, ou da Educação. Então, o personagem Sérgio, ele sofre vergonha, ele sofre abusos, ele sofre até abusos físicos, né? Ele é violentado sexualmente, e vai fazer, então, numa narrativa, né? Depois que ele está adulto, ele vai fazer uma narrativa em flashback, ele vai lembrar desses momentos de sofrimento, lembrar do diretor que era autoritário, dos professores que eram coniventes, dos alunos que eram oportunistas, trocavam monitorias naquela disciplina por prazeres sexuais, numa época em que a escola era só para homens, era dividida por gêneros. Então, uma das funções dessa obra é discutir até que ponto a escola dividida por gênero é benéfica para a sociedade. E hoje a gente tem uma quantidade de escola dividida por gênero quase zero no país, né? Ficou restrita aos seminários. Hoje nós temos uma escola em que homens e mulheres, meninos e meninas convivem na sociedade, tá? Muito bem. Como que termina a história? O Sérgio coloca um personagem, que é o Amâncio, né, incendiando o Ateneu, como se fosse uma grande vingança dele autor, em relação àquela escola que o fez sofrer muito fortemente. Tá? Outra obra que é Niket, né? Niket é uma história da poligamia, é uma obra muito importante porque ela fala de uma literatura africana em língua portuguesa. Então, a personagem que é o Tony, né? O Tony ele tem várias mulheres e ele subjuga essas mulheres, porque as mulheres não podem ter acesso ao trabalho, não têm acesso à emancipação. Então, essas mulheres, elas se unem em pequenas atividades remuneradas, uma vendinha, alguma coisa assim, e conseguem se emancipar. E aí, então, começam a discutir a ideia de que por que o homem, né, ele dorme cada dia na casa de uma mulher, por que ele domina isso, como é que faz, até elas conseguirem reverter esse processo todo de opressão feminina. Uma obra muito importante aí, né, para a discussão contemporânea do machismo, né, a própria palavra niket, que significa uma dança, uma espécie de dança de acasalamento e tal, discute isso, né? E a Paulina Chiziane é a maior escritora africana, ao lado de Mia Couto, né, em língua portuguesa, por isso que ela está sendo requisitada aí para vocês. Bom, Bons Dias de Machado de Assis, nós não podemos confundir Machado de Assis, que estudamos em literatura lá do Brás Cubas do Bentinho, com o Machado Cronista. O Machado Cronista é funcionário de uma instituição chamada Jornal. O Machado Cronista, ele não é tão preocupado com o funcionamento psicológico das personagens, ele não analisa a diferença de aparência com essência. Pelo contrário, ele faz um panorama das questões políticas de sua época. Então, o que havia de questão política na sua época? Principalmente a abolição da escravatura, utilização do funcionalismo público como plataforma de ascensão social. Então, ele vai escrevendo os nomes dessas épocas, né, como o Barão de Cotegipe, a Princesa Isabel, ele vai fazendo, então, uso de um gênero chamado crônica. O que é a crônica? É um texto que reflete criticamente sob o olhar do autor em relação aos acontecimentos que estão na sociedade que ele vive. Então, o Machado não é ficcional ali, pelo contrário, ele é uma pessoa que vai analisar, ele é um analista de sua época, ele é uma espécie de crítico de sua época. A isso chamaremos de crônica. E, por último, nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha faz parte da literatura dos viajantes,
ela reflete o primeiro texto escrito em solo pátrio, em solo brasileiro, e ela tem dois grandes focos, né? Descrever a paisagem natural, para o rei Dom Manuel entender como é que isso aqui era, né? E preocupar-se com riqueza material e espiritual. Riqueza material é ouro e prata, né? E riqueza espiritual é a ausência de religião europeia aqui. Por que isso é importante? Porque na ausência de religião europeia, na ausência do catolicismo, eles podem dizer que eles dominaram, chegaram primeiro, que isso lhes pertencia. Se algum índio rezasse um Pai Nosso, possivelmente um holandês, um espanhol, é, deveria ter chegado aqui antes. Como isso não aconteceu, eles fincam uma cruz, rezam a primeira missa e falam, a partir de agora isso aqui é nosso. Tá? Uma literatura descritiva, sem clímax, que pertence a relatos de viagens. Ok, moçada? Então, era isso que eu queria só relembrar para vocês pontos importantes e lembrar também que tudo isso que eu falei para vocês, se vocês quiserem revisar, ainda dá tempo, né? Basta você, que eu vou compartilhar a tela, basta você entrar no blog, então tá aqui, ó, literatura professorgustavoborges.blogspot.com.br e já saiu aqui nos Bons Dias de Machado de Assis. Tá vendo? Você clica em Bons Dias e você vai ter todo o que você precisa saber para revisar suas obras. Tá aqui todas as crônicas eu coloquei para você aqui, ó, aqui falando do jornal, o que era um cronista, todas as crônicas estão aqui, ó, relembrando pontos importantes. Professor, são quantas? Olha aqui, ó, tudo resumidinho para vocês, o material está muito farto, muito legal. Foram, então, 49 crônicas escritas em 1889, né, enquanto Machado era funcionário de jornal. E aqui algumas atividades, abordando a questão da escravidão. O mesmo você pode fazer com qualquer outro livro que você queira. Se você quiser, por exemplo, o Sobrevivendo no Inferno, você vem aqui, opa, Sobrevivendo no Inferno, clica, espera abrir, clica e vem, ó, todas as explicação do contexto, do que é o gênero, da epígrafe, aí toda a faixa, a gente chama de faixa, todas as músicas, 12 músicas que estão nesse álbum, que depois virou livro, né? Todas as faixas estão aqui para você escutar, e aqui tem, por exemplo, a faixa 1, a letra dela, e logo abaixo tem a análise. Tá? E você vai gostar muito de escutar isso, né? Você vai perceber que não é, funk, que não é só funk, é muito mais que funk. É funk, é jazz, é cultura, é intertextualidade com Castro Alves, intertextualidade com a religião, é a desmistificação de que aquele que vive na favela, o que gosta de funk, é marginal, pelo contrário, eles lutam aqui para que a vida seja mais justa, para que as oportunidades sejam iguais, para que as pessoas não precisem se matar, nem mães sofrerem com a ausência dos filhos, para que não haja drogas. Eles refletem criticamente sobre o universo que é tão nocivo a nós, né? Tão discrepante nos nossos comportamentos. Certinho, galera? Então é isso, né? Muito obrigado. Feliz Natal para vocês. Ho, 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 ho.